Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o nosso estudo que nós chamamos de Bíblia, um tesouro escondido, que é um panorama bíblico, um sobrevoo de helicóptero sobre o Antigo Testamento. E nós estamos aqui no estúdio para este podcast com os pastores Diniz Azevedo ou Diniz Cipreste. Como queiram. Como desejarem. A paz do Senhor, pastor Diniz. Paz do Senhor a todos. E o pastor Fernando Almeida também aqui conosco. Paz do Senhor a todos que participam conosco. Bom, nós participamos aqui do último episódio, eu acompanhei, e nós começamos a falar sobre a história dos patriarcas, né? Falamos um pouco aí sobre Abraão, alguns eventos na vida de Abraão, e agora, como o pastor Diniz já mencionou no último episódio, um novo personagem, ele passa a fazer parte agora da nossa história, principalmente da vida de Abraão e de Sara, que Abraão, com 100 anos, recebe a promessa na vida dele, que é o nascimento de Isaac, né? Um tempo de espera. Às vezes nós achamos que Deus está demorando, né? Abraão esperou 25 anos, né, pastor Diniz? Se cumpre a promessa, né? Se cumpre a promessa na vida de Abraão, e agora uma história maravilhosa de Isaac nesse convívio com Abraão. E aí nós vamos falar um pouco sobre esse personagem, esse momento na vida de Abraão e de Isaac. Pastor Diniz, fala-nos um pouco aí sobre esse início. Bom, primeiro é um milagre, né? Porque quando Deus chamou, ele já tinha 75, Sara 60 e tantos anos, já era um milagre. Um milagre. Mas aí o milagre não vem, nós falamos sobre Ismael, que foi o jeitinho que eles deram, mas agora se cumpre a promessa, aquele que ficou conhecido como o filho da promessa. O filho da promessa. Um milagre extraordinário, uma operação gloriosa de Deus na vida, não só de Abraão, mas na nossa vida. Porque ali se cumpria uma das profecias. E são muitas profecias que se cumpriram ao longo da história e estamos esperando pela grande profecia que é a vida do Senhor Jesus. Mas o nascimento de Isaac é esse milagre que Deus realiza e que o próprio nome dele fala disso, do que Deus estava fazendo ali. E como Deus encheu o coração de Sara de alegria, né? Que era o nome dela, que Deus colocou na mudança de nome. Mas nós vemos uma coisa muito maravilhosa quando Deus chama ali Isaac, porque nós falamos no primeiro episódio, era toda uma preparação muito maior. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a bênção não estava no jeitinho do homem, no filho da escrava, da serva, mas a bênção estava no projeto de Deus de salvação. E nós vamos ver isso, né? A bênção de Deus, ela sempre vai seguir dentro de um projeto de Deus, não cabe improviso do homem. Isaac faz parte desse projeto. Quando Deus falou ali, era uma profecia. A salvação do homem está na profecia, no profético, naquilo que Deus vai fazer. É um projeto de Deus. É um projeto que desce da eternidade. Não é um projeto do homem. Não adianta nós queremos adaptar o projeto de Deus e darmos uma ajuda a Deus e acharmos que o evangelho precisa de uma mudança. Não. O evangelho, a própria Bíblia diz, é o evangelho eterno. Deus tem um projeto. Deus sabe, Ele é Senhor, Ele sabe o que Ele está fazendo. A nossa luta é descobrirmos o projeto de Deus. E o projeto de Deus é sempre um milagre. E o milagre, a bênção, estava no nascimento dessa criança em Isaac. E é de Isaac que vem a linhagem, porque tudo isso vem uma linhagem que ia dar no Senhor Jesus, que é a salvação do homem, a grande profecia que se cumpriu na vinda do Senhor Jesus. E Jesus é descendente de Isaac, não é de Ismael, é de Isaac, do projeto de Deus. Glória a Deus. E nós vemos como que Deus vai trabalhando, né, pastor Fernando? Deus escolhe um homem, escolhe ali Abraão, tira ele da sua parentela, começa uma obra na vida de Abraão, e agora nasce Isaac, né, mostrando essa soberania de Deus, né, contra a natureza. A palavra diz que Abraão creu na esperança contra a esperança. Então, um milagre extraordinário. Vem Isaac agora, que significa riso, né, ou sorriso. E aí nós começamos a ver aquilo que Deus vai fazendo através de um homem, de uma família. Lá na frente nós vamos ver agora se tornando um povo, até chegar nos nossos dias. Mas
quando nós olhamos a história de Abraão e de Isaac, não foram momentos só de riso, né, pastor Fernando, mas um momento também de grandes provas, né? Exatamente. E a história por si só, ela é linda, ela é maravilhosa, mas mais maravilhoso ainda é o caráter profético que está embutido ali naquela história, porque o profético é o que alimenta a nossa Glória a alma, Deus. é o que dá vida à nossa alma. Isso que você citou do nome, né, de Isaac, diz assim, né? Verso 6 do capítulo 21. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Então, essa fala dela ecoou Muito bom. pelos séculos e séculos e chegou até nós. Nós estamos sorrindo hoje porque dele, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós estamos rindo hoje. E o salmista diz assim, né? Então a nossa boca se encheu de riso Glória e a a nossa Deus. língua de cântico. Então se dirá entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós. Então é o cumprimento da profecia na nossa vida. Agora, para que ela chegasse até aqui, é o que você falou, né? Teve momento de choro, de prova, quando o Senhor fala assim: Abraão, dá-me o teu filho. Né? 25 anos esperando essa promessa acontecer na vida dele, e agora Deus faz um teste com Abraão. Teu único filho, ele diz assim: aquele a quem tu amas. Aquele a quem tu amas. Que prova, hein? Pastor Diniz, é muito maravilhosa a história, né? Nós, ao examinarmos a palavra, mas fico imaginando o que Abraão sentiu naquele momento, né? Esse texto, nós estamos aqui em busca do tesouro escondido, né? A revelação. É muito além da história. A história é linda, a história é linda. E é uma figura profética do Senhor Jesus, né? Porque nós vemos no texto bíblico que Deus vai poupar o filho de Abraão, mas ele não poupou o seu próprio filho. O grande amor de Deus. E às vezes nós ficamos pensando na dor de Abraão, mas você fica pensando em Deus contemplar o seu filho na cruz do Calvário, né? O Criador se entregando para salvar a criatura, né? Aquele que era o maior se fazendo o menor de todos, o mais indigno dentre os homens. Mas pegando um pouco aqui da história, é a história de um filho único, que Deus deu, Deus fez, operou um milagre e disse assim: agora você vai oferecer o seu filho. E aí nós vemos ali o sentido profético também. Caminho de 3 dias. É maravilhoso. É sempre assim, na palavra de Deus, você vai ver sempre essa marca: 3 dias. Caminhou 3 dias. Caminhou 3 dias. Aqui é o caminho de 3 dias. Ele caminhou 3 dias. E ficamos pensando, ele caminhando com o seu filho, não era uma criança. Tanto que ele vai carregar a lenha. Ele era um adolescente, ou um jovem, provavelmente um jovem, porque é ele que vai levar a lenha para o sacrifício. E ele era filho único, ele já era adulto, um adolescente ou um adulto, um jovem. Nós vemos ali o caminho de 3 dias, porque Jesus morreu, ressuscitou ao 3º dia. Amém. Imaginamos a angústia de Abraão naquela caminhada, olhando para o seu filho, e você tem de entregar a Deus aquilo que Deus te deu, e nós precisamos de saber disso. Nada pertence ao homem. Tudo que nós temos foi Deus quem deu. Não é nosso. Tudo pertence a ele. As pessoas questionam por que Deus fez. Abraão não questionou, porque Isaac era de Deus. Era um presente de Deus, mas era de Deus. Ele pertencia ao Senhor. O próprio Abraão entregou a vida dele ao Senhor. Entrega. Você vai, sabe nem para onde você vai. Eu sou agora, sou o Senhor da sua vida. Sou o dono da sua vida. E ele entendeu isso. E aí nós vemos ali a pergunta do jovem, né? Linda, maravilhosa. Onde está o cordeiro? Nós estamos indo para o sacrifício. Está tudo pronto, tem a lenha. Era o caminho dele, agora cutelo. Ele e o pai. Subindo o Monte Moriá, que é o monte do templo. Seria mais tarde, né? Onde seria construído o templo. E nós vemos ali a pergunta dele para o pai. Pai, onde está o cordeiro? Porque se tem sacrifício, estou levando a madeira,
Tem a madeira, tem o cutelo, fogo. tem fogo, mas e o cordeiro? Que sacrifício é esse? Né? E Isaac podia estar desconfiado. E a palavra de Deus diz que Abraão amarrou Isaac sobre o altar. E a verdade é que era um velho, de idade muito avançada, e um jovem. E a verdade é que Isaac se deixou amarrar. Abraão não teria como amarrar Isaac. Isaac foi capaz de carregar a lenha para o sacrifício. E isso nos fala do Senhor Jesus. O projeto é do Pai. Mas ele se entregou por nós. Ele diz, eu vim para esta hora. Isaac está ali como esse símbolo. Ele não se levantou contra a vontade do Pai. Ele até perguntou onde está o cordeiro. Mas ele não se levantou. O Senhor Jesus dá um brado ali, né, dizendo, Pai, se possível, na hora de angústia, passa de mim este cálice. Mas ele reconhece que ele veio para essa hora. Glória a Deus. E ninguém tira a vida dele, como ele diz. Eu voluntariamente a dou. Jesus se entregou por nós. E ele faz aquele clamor ali, onde está o cordeiro, e a resposta é de Deus. Deus preparou o cordeiro. Deus preparou o seu próprio filho para se entregar por nós. E aí a palavra de Deus fala uma revelação maravilhosa em Hebreus, porque diz que a verdade é que a confiança, a fé de Abraão era tão grande. E Abraão tinha uma promessa de que em Isaac seria suscitada a sua descendência. E até ali Isaac não tinha filho, nem era casado. Então a palavra do Senhor diz em Hebreus que Abraão creu que Deus tinha poder para ressuscitar Isaac dentre os mortos. E o Senhor Jesus creu que o Pai o ressuscitaria dentre os mortos. Glória a Deus, que revelação ali é uma coisa maravilhosa, de uma confiança em Deus extraordinária. E a nossa fé hoje é assim, né? Nós, às vezes, somos provados, a nossa fé muitas vezes é provada, mas nós estamos todo dia dizendo, eu confio em Ti, Senhor. Nós ressuscitaremos. Glória a Deus. Nós viveremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele menciona, né, ele dizendo que Abraão viu o meu dia e alegrou-se, né? Pastor Fernando, que maravilha o tesouro escondido, a revelação do Senhor, né? A resposta que vem depois de tantos séculos, quando João Batista olha para Jesus, né, respondendo à pergunta de Isaac, né? Pai, onde está o cordeiro? E João Batista vem e responde, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor Fernando, para aqueles que estão nos acompanhando, certamente, não só membros da nossa igreja, né, da Igreja Cristã Maranata, mas irmãos de outras igrejas e até mesmo alguns que não frequentam a igreja, fale um pouco, acho que para essas pessoas, sobre o sacrifício de Jesus, aproveitando essa profecia aqui que nós acabamos de escutar o pastor Diniz comentando. Fale um pouco sobre isso, sobre o sacrifício de Jesus, a importância que tem para a nossa vida. A resposta de Abraão, ela é uma resposta de alguém que está totalmente confiado no Senhor. Ele diz assim, Deus proverá. Então ali ele estava apontando para o Cordeiro de Deus que viria. João Batista aponta para ele quando ele vem ao encontro, e só um milagre para resolver o problema de Abraão ali. Não tinha outra solução para Abraão. Quando o filho pergunta para ele, pai, e o cordeiro? A única forma de resolver aquele problema ali era um milagre. E este é o maior milagre de Deus para o homem, é o milagre da salvação. Glória a Deus. Quando Jesus vem e toma o nosso lugar, porque a Bíblia diz, retornando lá no primeiro episódio do Éden, o pecado que enferma a alma do homem e que o salário é a morte, a recompensa é a morte. Não tem outra saída a não ser a morte. Mas o Jesus vem e toma o nosso lugar, leva
leva sobre ele, né, o nosso pecado, a nossa condenação. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele deixa isso claro: rasgou a cédula que havia contra nós, cravando-a na cruz. Então, era uma condenação que já estava determinada, era profética, né? Era o juízo de Abraão sobre Isaac, né? Era o juízo que Abraão ia exercer sobre o Isaac, mas o cordeiro tomou o lugar de Isaac. Então é o sacrifício substitutivo, como diz a palavra, vicário, um termo que é o Senhor tomando o nosso lugar. Então, esse é o maior milagre, essa é a maior bênção, a maior dádiva de Deus para nós. Ele nos deu o melhor que ele tinha. Ele diz: esse é o meu filho amado. A ele escutar e a ele ouvir. E Diniz falou, foi uma entrega por amor, né? Jesus disse assim: a minha vida ninguém a tira de mim, eu mesmo vou-la dou, para tornar a tomá-la. Isso aí é outra revelação maravilhosa, mas é o amor de Deus revelado em Jesus. A cruz do Calvário é o símbolo maior do amor de Deus pelo homem, porque aquela cruz era para nós, a condenação era sobre nós, mas por amor Jesus vem e toma o nosso lugar, nos tirando, né, desse juízo e se fazendo pecador em nosso lugar para nos dar essa tão grande e gloriosa salvação. Glória a Deus. Se fosse falar sobre isso, daí nós temos que fazer uns 4 episódios só sobre essa salvação. Mas só um detalhe, depois nós vamos, se o Senhor permitir, amém, no Novo Testamento analisarmos melhor. Mas só um detalhe. Não existe outro Salvador. Você pega, por exemplo, Pedro, um homem extraordinário, Maria, uma mulher extraordinária, Paulo, um homem extraordinário, tantos servos de Deus extraordinários. Cheios do Espírito Santo, né? Mas o maior de todos os homens, João Batista, quando olhou para Jesus, disse: eu não sou digno. A Bíblia diz que ele foi o maior de todos os homens. Eu não sou digno de desatar as correias da sua alparca. Por quê? Porque você pega Pedro, Maria, João, todos os personagens bíblicos, Isabel, tem princípio e fim. Jesus, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. O projeto de salvação é eterno, ele é o homem perfeito. O primeiro Adão falhou. O segundo Adão, que é o Senhor Jesus, ele não falhou. Ele foi perfeito, ele não conheceu o pecado. Mas Jesus é aquele que a Bíblia diz, né? Jesus não é um homem que virou Deus, mas ele é o Deus eterno, porque ele estava com Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Primeiro capítulo de João, do Evangelho de João. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o Criador. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele estava com Deus criando todas as coisas. É isso que o homem precisa entender. Jesus é autor da vida. E ele veio para nos dar vida e vida em abundância, porque ele é o autor da vida, que não conheceu o pecado. Então ele se deu por nós e ele pagou o preço, né? Porque o pecado tem um salário. Ele foi lá e pagou o preço para nos redimir. Consumado. Mas nosso tempo já está corrido e nós temos de muita coisa para tratarmos. Depois vamos nos aprofundar nisso, se o Senhor permitir. Amém. Olha, nós estamos falando do momento dos patriarcas. Então, ia chegar o momento que Isaac ia constituir uma família, né, pastor Diniz? Para se cumprir a promessa. Exatamente. O que aconteceu nesse momento agora, que ele precisa agora ter uma família? Essa passagem é muito bonita, porque, como nós estamos falando, é o tesouro escondido, é profética, né? Abraão tem uma participação extraordinária nisso. Abraão chama o seu servo, Eliezer, que era o mordomo, que tinha o controle de tudo da casa de Abraão. E aí já tem uma profecia, aí já tem uma mensagem maravilhosa. É a figura do Espírito Santo, o mordomo. O Espírito Santo não aparece. O Espírito Santo não quer ser dono de nada. Mas o Espírito Santo veio preparar uma noiva. Glória a Deus. Para o Filho de Deus. A noiva é a igreja. E esse texto ele é profético nesse sentido. E Abraão chama ele e diz assim: você vai botar a mão embaixo da minha coxa e vai fazer um juramento. Que você não vai buscar mulher para o meu filho no meio
do povo aqui de Canaã. Você vai à minha parentela. Ele disse, mas eu vou para a parentela, chego lá, quem é você? E se a moça não quiser me acompanhar? Né? Ele disse, olha, se ela não quiser te acompanhar, você está livre do seu juramento. E é interessante que Eliezer, ele sai, o mordomo, ele sai em busca dessa jovem, mas ele não sai para ele escolher, eu quero uma jovem bonita, eu quero uma jovem assim. Ele vai orando e ele pede a Deus um sinal. Ele diz, aquela moça que sair, que for ao poço, né, e que eu pedir água, e que ela disser que ela vai tirar água para mim e para os meus camelos. E Deus não decepciona o homem. Glória né? a Deus, né? Quando ele olhou e aquela moça estava lá e ela se prontificou a tirar água para ele, porque a serva de Deus é alguém que tira água, conhece o poço da vida, a água da vida, ela tira água. E não tira sob medida, não, ela tem abundância. E ele olhou aquela moça e ele ficou impressionado com a beleza dela. Né? A igreja é bela. A igreja. E ele levou tudo para ela. E quando ele revela o projeto a ela, vamos ser bem sucinto aqui pelo nosso tempo, quando ele revela o projeto para ela e a família dela, quando Labão vai chegar lá, o irmão dela, diz assim, olha, nós não podemos falar nem bem e nem mal, porque esse negócio vem de Deus. E o mordomo dá um testemunho de quem é o Deus de Abraão. Ó, Abraão, meu Senhor, o pai é rico. O nosso pai é rico. Olha, o pai mandou presentes, está tudo preparado, está tudo aqui, está tudo organizado. E aí, depois desse encontro, uma coisa rápida e tudo, ele revela o projeto. Meu Senhor mandou buscar uma moça, ele é parente, é da parentela, tudo mais. Mas aí vem a pergunta para aquela moça, irás tu com ele? Essa pergunta é maravilhosa. Né? Irás tu com ele? E essa é a pergunta que Deus tem feito para o homem. Deus tem um projeto. Deus tem uma noiva, Deus tem uma escolhida, mas Ele está perguntando para cada um de nós, irás tu com Ele? Ele quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo está preparando uma igreja, os ornamentos são do Pai, as riquezas são do Pai, as joias são do Pai, os dons espirituais são do Pai, a santidade, os vestidos são do Pai, o Pai deu tudo. Mas a pergunta é, você quer? Você vai com Ele nesse projeto? Você vai deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida para você encontrar o grande amor da sua vida? Vai ter um retratinho para me mostrar? Dá para olhar no celular, não tinha nada, não tem um retrato. Não tem, você tem de crer. Crer naquilo que eu estou te relatando. Crer naquilo que o Espírito Santo está falando com você, que Deus vai fazer. Deus tem uma grande salvação e a igreja vai partir para encontrar com o Senhor e Deus preparou tudo para a igreja. Agora você vai? Glória a Deus, eu vou. Você vai com ele? Vai, eu também vou. Pastor Fernando. Vamos, Fernando. Você vai também? Tamo junto. Vais tu com este varão? Esse foi o nosso chamado, né? Glória a Deus. Esse foi o nosso chamado e essa é a nossa luta diária, contínua, né? Na nossa vida profissional, na nossa família, na igreja, naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, é para que tudo seja feito junto com o Espírito Santo, que só Ele sabe o caminho para a casa do Pai. Glória a Deus. Só Ele sabe o caminho para a casa do Pai. Rebeca não sabia o caminho. Ela tinha que ir com ele para que ela chegasse na casa do Pai. E Ele a levou e é o Espírito Santo que está nos conduzindo essa jornada gloriosa para essa grande festa na eternidade. Glória a Deus. E é interessante aqui, nessa passagem, que naquele tempo dos patriarcas era comum os homens terem várias esposas. E nesse caso de Isaac tem uma coisa incomum, que não era ninguém podia imaginar. Ele era um homem muito rico, herdeiro de uma grande fortuna, pai deixou tudo para ele, mas ele só teve essa esposa. Você não vai ver assim, Isaac ficou viúvo e casou com outra. Não. O grande amor da sua vida foi essa serva de Deus, Rebeca. O grande amor do Senhor Jesus é a igreja. Glória a Deus. Jesus não vem buscar depois uma concubina. Ele não vem depois buscar um amante. Muito bom. Jesus só tem a igreja dele. E ele amou, ele diz a paz de Deus, e ele se entregou por ela. E nós vemos Isaac, e a palavra do Senhor diz que quando Rebeca ia, ela olhou de longe e disse, quem é aquele? Aquele é o meu Senhor, aquele é Isaac. Esse vai ser o dia do encontro da igreja, né?
E a palavra do Senhor diz que Isaac a conheceu e eles se amaram. E é um amor para sempre, é um amor eterno. Não tem outra, não tem... E isso é uma figura profética no Velho Testamento, é uma história, mas é um tesouro maravilhoso, né? Você meditar nesse texto, o que tem de mensagem nesse texto... Nós ficaremos vários episódios falando sobre mas isso. Mas aqui é o voo de helicóptero, estão passando por cima, né? Amém. Mas tá aí o tesouro. Glória Pode a explorar Deus. o tesouro, mergulhar aí, que tem muita coisa. Glória a Deus. Bom, nosso tempo está encerrado. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos, em especial do pastor Diniz, pastor Fernando. E agora vamos entrar no próximo episódio. Agora, Isaac estabelecendo uma família. E nós vamos conhecer agora no próximo episódio. Só um detalhezinho para a gente encerrar bom. mesmo. Sim. Só um detalhe, me Senão a gente permite. não acaba nunca, né? Vamos deixar Abraão morrer? Vai deixar Abraão morrer? Abraão Amém. aqui, depois desse casamento, Abraão preparou tudo, né? Ele vai viver mais alguns anos, ele casa com Quetura, tem outros filhos, mas aí vamos passar aqui, deixar um patriarca para trás Amém. agora. Aí Abraão morreu, Sara tinha morrido já com 127 anos, depois que Sara morre, ele desposa Quetura, tem filhos com ela, e Abraão vai viver até os 175 anos. O velhinho foi longe, entendeu? E foi sepultado com Sara, né? Lá em Macpela, Amém. onde ele tinha comprado para sepultar Sara. Sepultamos, agora sobra aí Isaac e Jacó. A história vai continuar agora no período que Isaac convive com Jacó. Muito bem. Então quero deixar aqui um abraço fraternal e a todos a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor a todos.